nós vamos trabalhar mais um frevo de Nunes para mostrar que Nunes tinha um talento para ele construir o frevo de rua. O que a gente quer não é situar nem dizer que estamos certos, nada disso. Mas no meu entendimento, cada compositor criou o universo dele, principalmente aqueles que fazem os próprios arranjos ou orquestração, né? Porque tem orquestração, é aquela parte primeira, né? E tem uns arranjos que é baseado em tal orquestração, que às vezes há uma confusão entre instrumentação, orquestração e arranjo. São coisas diferentes. Então, estou trazendo o bomba relógio e eu falei anteriormente que Nunes tinha um estilo de frevo, mosquetão, bala doida, bomba relógio. Então, eram os frevos que não tinha nada com sentido de força, mas era aquela força policial, mas a força do frevo. E mais adiante vocês vão ter conhecimento que tinha torpedo. Como eu já citei uma série de frevos de autores que usavam esses nomes assim. Então, eu estou trazendo aqui um modelo que, para quem quer iniciar a compor frevo, colocar uma partitura, eu coloquei uma parte de trompete e uma parte de sax alto. Aí poderá ter aquela dúvida, porque eu botei, em vez de botar o instrumento de palheta em cima, e botei os metais. É para acostumar também a visão de quem vê as orquestras de rua, é que os metais vêm na frente, não é? É uma linha de até a grade não está sendo construída, mas que poderá um compositor começar a construir a grade a partir dos trombones, depois os trompetes e as palhetas. Eu acredito que vai ser uma novidade, eu mesmo já vou começar a construir isso, para ter a visão que numa orquestra de rua, em vez de vir as palhetas na frente, vem os metais. Entendo que os trombones vêm na frente, em vez de que poderia ser, não, mas os trompetes, não, os clarins, não tem os clarins, não, os clarins vêm na frente. É como a bandeira. E vem os trombones para ligar o som dos clarins e os trompetes atrás, com a predominância maior de trombones do que trompetes. Porque os trombones, ele tem um som que ele procura equilibrar o som agudo, né, dos trompetes, sonando lá os trompetes, e diminuir a intensidade da carga muito forte nas palhetas. Principalmente quando tem alguns compositores que distribuem os metais, muitas vezes até colocando as palhetas numa posição ingrata de ter que tocar mais forte para poder o som aparecer. Mas veja, a gente vai analisar bem calmamente o que é que o maestro Nunes deu esse modelo de frevo, que eu aconselho a vocês usar esse processo. Veja, o trompete vai pá, 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 pá. Né? Quer dizer, primeiro,
veja como é que ele facilitava o executante. Ele escolhia a tonalidade mais fácil para tanto o profissional, o antigão, não é? Alguns de conservatório, universidades, que a rua, quem toca na rua não é só quem só vive na rua, não. Tem gente, eu tenho um grande amigo, que ele é professor da terra de Quipapá, doutor Nailson Simões, trompetista, que ele vem passar o carnaval em Pernambuco e vai para o lado de Olinda, onde tem aquele. Olinda vive frevo diariamente, não é? Diariamente. É a cidade que dada a construção dela, as ruas estreitas, não é? Então o povo vive de frevo. Uma pancada de um surdo. Na Ribeira a pessoa escuta no Varadouro. Então Nailson, ele é professor da Universidade de Rio de Janeiro. Ele vem tocar o Carnaval de Rua, vem tocar em Pitombeira, vem sentir a vibração. Quer dizer, ele está tocando um frevo na rua, na outra semana ele está dando um concerto. É por isso que muitas vezes a pessoa que não convive com a rua acha de encontrar muitas vezes um filósofo na rua, mas está maltrapilho, um jeito. Né? Aqui tinha um poeta, Érico Luna, que você encontrava ele na frente do Teatro do Parque, e quem dizia que ele era um grande poeta e um cara filósofo. É preciso também trazer esse formato de entendimento dos colegas profissionais, que não condenam que se eles tenham essa distinção, mas conviver mais com o músico que toca na rua, porque vai encontrar figuras como o doutor Nailson, doutor vamos dizer, o Arristo Banks, professor da Universidade da Bahia. Aí a gente vai começar a distinguir que tanto faz aquele trompetista que veio do interior com a garra, tocando um frevo de Nunes, tem também um profissional gabaritado que teve mais oportunidade de tocar tanto erudito como popular e se juntar. E eu acho lindo quando eu vejo figuras como Nailson, como o próprio Ayrton, tantos outros trombonistas também, que eles se incorporam a uma orquestra de rua e tem um amigo que não teve a oportunidade de cursar numa universidade, tocando lá dele, feliz, sentindo-se lisonjeado de ter um companheiro de um formato mais estudo. Estou falando tudo isso para que vocês entendam que aqui, no meu conceito, esse frevo de Nunes é uma obra musical construída para isso, para atender quem toca na rua, facilitar e dizer, olha, construam dentro desses padrões que vai sempre ter o frevo vibrante na rua. Eu gosto muito de unir a parte popular, né? O meu conceito é aquele, certo ou errado, não sei. Que a música é música, a boa música,
o lado separatista que tem na nossa categoria, do erudito e popular, não cabe. Não é? Porque Mozart seria um compositor popular no país dele. Não é? Pixinguinha, um músico popular no território dele, com um formato. Pixinguinha deixou o choro, como Beethoven deixou o formato das sinfonias. E por que o frevo é tão relegado? Qual o entendimento, finalmente, que se deduz da escolha do frevo ser o patrimônio material da humanidade? Um julgamento de pessoas altamente qualificadas é porque viram aquilo que até o momento ainda o Brasil não sentiu isso. E o que dói, o próprio pernambucano não valoriza essa música que foi escolhida por lá. Ela continua do mesmo jeito, cambaleando, e alguns querendo sepultar essa música dessas raízes, quando ela para crescer. E aí é que a gente tem a oportunidade de se juntar. Eu acredito muito que a força da música de bandas, ela vem do sertão para cá. Ele vem com aquela força e aqui se amora, recebe ensinamento de outros colegas professores e ele fica vivendo os dois mundos como o doutor Nailson. Meus parabéns, Nailson, por seguir do mesmo jeito. Então, a construção do bomba-relógio, sustenta a mínima, no segundo tempo aqui, no segundo compasso, até o terceiro. E Nunes colocou a acentuação. Eu acredito que essa acentuação foi ele que colocou, não é? Porque a música está digitada. Agora, ele botou nessas três cocheias a acentuação, né? Pá, pá, pá. Aí pergunta, e por que nesse primeiro tempo ele não botou essa acentuação? Não é? É uma pergunta. Porque a tendência é que você vem dando essa acentuação nessas três cocheias, pá, 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 pá. A tendência é sair. Porque logo em seguida, no segundo compasso, ele faz a mesma acentuação e no quarto compasso aqui não bota acentuação. Por que ele não botou? Ele nunca me disse por que ele não colocou. Meu entendimento é que quando eu agora estava conversando, né, porque eu gosto mais da coisa artesanal, de eu traçar o pentagrama, porque durante esse momento eu estou conversando comigo mesmo para que possa falar alguma coisa. Na hora que eu comecei a botar essa parte de trompete, de bomba-relógio, frevo de rua do Maestro Nunes, e a parte de alto, eu entendi que ele não sentiu, ele botou também aqui no alto a acentuação. Lógico, eu colocaria também aqui uma acentuação. Pá, 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 pá. Mas acontece que Nunes sentiu que não devia colocar essa acentuação aqui, nessa nota do trompete, porque aqui vinha um lado melódico do saxofone. E se desse esse ataque, pá, 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 iria desaparecer essa caída do saxofone. Enquanto o trompete segura a nota, pá, 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 pi, pá, 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 pá. Quer dizer, essa aqui fica como o segmento melódico. Enquanto o trompete segura a nota, se desse acentuação, o sax ia dar também, pá, 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 pá. Tiraria o sentido melódico. Então ele construiu uma instrumentação já
ensinando também que o frevo tem o lado puro melódico das palhetas. Da mesma maneira que nesse outro compasso continua sem acentuação. Trompete, pá, 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 pá. Pausa. Segundo tempo. Aí ele dá aqui uma acentuação dos metais, das palhetas, para chamar a atenção dos metais. Né? Para poder ter uma acentuação aqui também. Quer dizer, numa execução construída com ensaio, vamos dizer, esse frevo, ele sendo tocado num teatro, aí ele pode ser feito com a interpretação a mesma da rua, mas com a intensidade sonora do ambiente. Ele não vai botar uma articulação aqui para dar o sentido de força. Essa partitura vai servir para ser executada, aí não precisa ninguém querer bulir no frevo de Nunes. Mais adiante, quando a gente armar a orquestração dele, vai ver que muitas coisas ele não usa muitos acordes. E vocês que entendem muito bem, e aqui seria um acorde de Dó maior, no caso dos trompetes, aí eu coloco aqui uma sexta ou Lá, já enfraquece o frevo, tira, porque o tom maior é o tom forte. Se eu coloco um Lá aqui, aí fica Lá, Dó, Mi, Sol, como um acorde de sétima menor. Vamos seguindo. Quando ele chega aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui fez o primeiro, os 4 compassos. Aí ele faz um desenho melódico, diferente, para concluir no começo para seguir, né? Que vem aqui a mesma coisa daqui do início. Né? Veja, aqui tem uma parte de trompete e saxo. Isso na rua levanta a poeira, porque todos os metais tocando-se uníssono, vai aumentando, peraí, eu vou entrando, sem bulir nota e vai crescendo. Então, esse mesmo frevo, você vai tocar com 2 instrumentos e você vai ter a oportunidade de chegar com o seu instrumento e solar ele. Isso é possível nesses frevos construídos para um modelo geral. Aqui é uma forma. Nunes deixou a forma do frevo de rua. Sem bulir, sem dizer que era o maioral. Ele deixou a forma para quem quer começar fazer frevo de rua. Não procure meus frevos, eu não vou dizer dos colegas, porque eu vou ser antiético. Vocês não estão autorizados no início de construir um frevo, ter como modelo. Mais adiante a gente vai se abraçar, porque aí eu já mando uma linha. O único frevo que poderia ser utilizado é o Alô Recife, que eu escrevi em 66, 65, foi gravado em 66, que oportunamente eu vou falar sobre ele, a construção dele, já inclusive com compasso a mais na primeira parte. Esse 66 foi quando nós tivemos a oportunidade de gravar esse frevo com o maestro Nelson Ferreira. Porque eu tenho um modelo de usar acordes de sétima e uma série. Isso na rua não dá.
Então, Nunes, ele construiu esses frevos, que quem for seguir essa orquestração vai também participar da rua. Agora eu não vou trazer um frevo harmonizado para a rua, que não vai ter vibração. É do mesmo formato. Quando a gente falar nos frevos de canções e dizer que é preciso observar as tonalidades da gravação, que frevo é grito. E a pessoa quer gravar um frevo como se fosse cantando uma canção. Não é? É até um negócio meio diferenciado. Frevo canção. Tem que ser mais... Não. Esse frevo canção, quando a gente chegar em Capiba, Capiba e Nelson deixou o modelo tanto de Nelson, venceu a parada aí, 2-1. 3. Mas empatou o jogo nos blocos, com Capiba. Frevo canção. Capiba teve uma pontuação e Nelson bem, mas resumindo, mataria o jogo. Porque Nelson deu o modelo do frevo de rua, num formato diferente de Nunes, que atende à rua e atende aos ambientes fechados e às aulas de universidade. Coloque na agenda de vocês pegar a partitura do frevo carro-chefe. Se vocês não tiverem, vocês me procurem para vocês analisar que o carro-chefe, ele liga a rua ao palco, a todas as áreas. Nunes construiu o frevo para a rua, construiu o frevo para variantes, sem bulir no que ele escreveu, sem mudar a divisão. Não é? Porque uma coisa é você pegar uma música, não é? E pegar a melodia e você mudar a melodia. Como é que você vai saber que aquilo é autêntico? É. Eu não vou pegar o pam 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 pam, botar pam pam pam. Não, só se for uma variante, uma fantasia, isso aí. Então tem que estar lá. Seguindo. Primeira parte, os outros compassos aqui. Aqui começa novamente o primeiro compasso, ele usou, aqui está repetindo esse, o 1, 2, esses dois compassos, pá, 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 os dois compassos. Ele não foi pá, 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 pá. Ele fez o quê? Disse, agora vou deixar as paletas e descanso os metais. Pá, 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 pá. Deixou a nota soando. E ele não botou o reforço aqui, não. Eu não, vou até tirar dúvida. Se ele botou ou não. Não. Ah, botou. Que até me confundiu agora. Ele botou esse reforço e ele não podia ser tá, 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 pá, pá, não era? Mas não, ele não botou esse reforço aqui, porque aqui ele quis dizer que as paletas iam chegar para concluir o primeiro, a primeira parte do frevo. Voltou novamente. Quer dizer, ele tinha... Aí quem está fazendo passo, ele vai sentir essa força a partir dos atalhos aí. Os metais descansam um tempo de um compasso e depois descansa 3 para respirar. Aí entra, quando entra com 2 aqui.
Aí quem participava do carnaval de rua, ou tocando ou assistindo, sente que no próprio passista a explosão. Né? É por isso que me pergunta por que Vassourinha é o hino da... Eu digo, não, Vassourinha é porque ela foi muito divulgada e quando toca a Vassourinha levanta o salão. Então, construído de uma forma dos 16 compassos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quer dizer, um frevo construído dentro do formato dos 16 compassos. Aí, se Nunes tivesse um modelo só nessa coisa engessada, ele não faria outros frevos, como a gente já demonstrou, com uma quantidade maior de compassos, como Bala Doida. E não fazia um frevo com 3 partes, como Cabelo de Fogo. Cabelo de Fogo, mais adiante, a gente vai fazer um estudo individual para que o povo entenda que ele não é para tocar com agressividade, ele é para tocar com sonoridade. Ele não é um frevo abafo. Né? Ele é um frevo que ele constrói 3 partes, já muda, e é um frevo menor. Para o músico aprendiz, a parte de trompete, você está começando no instrumento. Ele toca esses 2 primeiros compassos aqui, ele toca. Porque é só isso aqui. Está os pistas aqui, os 3 pistas, ele é solto, aí baixa aqui, pá, solta e solta. Aqui ele já tem um frevo decorado no carnaval. Quer dizer, quando a pessoa começa a estudar instrumento de sopro, já está pensando no carnaval para ganhar uns trocados e comprar um instrumento novo. Aí Nunes foi abençoado que deu esse modelo para ajudar esses músicos. Que eles não poderiam tocar um frevo que tivesse dificuldade no início da execução. Né? Eu não sou trompetista, mas... Né? Aqui, vamos botar aqui os pistos. Quem sabe disso, mas muitas vezes o pessoal da palheta não sabe, né? Eu estou tendo a coragem de botar aqui. Aqui é tudo solto. Primeiro, segundo, terceiro piso. Primeiro, segundo, solto. Aí aqui, é esses 2 pistos aqui. Se eu tiver errado, aí depois vocês dizem que eu errado. Eu prefiro errar falando, porque senão eu estava aqui com um livro aqui lendo. Então veja, o primeiro compasso é esse aqui. Essa é a parte de trompete. Por isso que eu botei de trompete. Mais adiante eu vou pegar um trombonista e vou ler e vou dizer a posição do trombone. Como é fácil tocar esse frevo? Pronto. Aqui. Solto. Aqui. Os 2. Aqui. Eu não vou... Pronto. Vamos dizer que aqui é... Refere isso aqui. Quando não usa essa nota, voltou solto, solto. Então, solto, baixou, solto. Quer dizer, você pega um trompete,
vamos dizer, perto do carnaval. Quer, quando nada, tocar um arrastão, uma coisa. Aí, com esses freivos, ele pode fazer, porque ele já está aprendendo as notas. Segundo compasso, tudo solto. Aqui, mesma divisão. Veja, nesses compassos aqui, tem o quê? Duas posições que é somente na questão do lábio, que é usando o primeiro e o segundo pisto. Aqui, esse aqui, essa nota aqui, é só isso aqui. Solto, tudo solto. Mi. Voltou tudo solto, solto. Aqui corresponde a esse lá aqui. Veja como... a gente vai fazer uma experiência, pegar uma pessoa aqui e botar aqui feito um colaborador. Pega um trompete aí, pronto. Essa nota aqui, essa aqui, pronto. Aí ele vai ver que ele está nesse trecho aqui, ele fez isso. Quando ele faz isso, levantou os dois, botou a nota mais próxima. E finalmente, quando tiver essa aqui, vai ser a mesma posição aqui desse primeiro pisto, nesse Ré. Vocês viram, só com poucas mudanças, a gente tocou esse Sol, Mi, Sol, Dó, Lá, Fá, Lá, Ré. Sol, Mi, Sol, Dó, Lá, Fá, Lá, Ré. Pronto. Aqui o aprendiz já ganhou 4 compassos. Somente utilizando poucas mudanças de posição e o emprego da sonoridade da nota. Seguindo, aí aqui tem o Dó. Tudo solto. O Si. Veja como é que ele facilitava a vida dos trompetistas. Dó, aí, Si, Sol, segundo pisto. Aí o terceiro, o Lá. Aí, gente, para quem começa a estudar trompete, use, se achar conveniente, esse exemplo do bomba relógio Mestre Nunes. Não é? Eu acho que eu acertei na questão da técnica. Aqui, primeira lição do trompetista. Bomba relógio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com um mês, esse trompetista pode não tocar outros freivos, mas vai tocar bomba relógio. Com nada a primeira parte vai. Quer dizer, sem mudar a divisão e facilitando. Veja aqui. Aqui vai ser igual. Aqui também. Aqui está posição. Aí vem agora aqui o Mi. E o Fá? Olha o Fá aqui. A mesma posição. Veja que a gente não está andando, pulando muita coisa, não. Aí com isso, a pessoa vai chegar em casa, só olha, eu toquei primeira parte de bomba relógio. Mas como é que... Tá aí. Isso aqui vai servir o quê? A firmeza das notas,
E ainda tem o tempo de descanso de 3 compassos, 1, 2, 3, que aqui é o quê? 3 compassos. Eu estou repetindo algumas coisas. Sei que quem está participando dessas oficinas, tem muita gente avançada que isso não acrescenta muito. Mas pode ter aquele que quer começar, próprio professor, e dizer qual é o frevo que eu vou ensinar a meus aprendizes. Aí começa a catar os frevos, aí é aconselhável os frevos do Maestro Nunes, para iniciante. E por que só iniciante? Não, se colocar para um mais avançado, então ele pode criar umas variantes de uma fantasia dentro disso aí, botar umas notas. A gente um dia vai pegar isso aqui e vai botar uns 4 compassos com um instrumento fazendo isso aqui, o outro fazendo um floreio por aí. Então, é outra construção. Mas aqui está um modelo que pode ser incluído no método que alguns companheiros querem organizar, já que eu não gosto de fazer nada só, né? Que nós vamos colocar como primeiro as lições, instrumento de sopro, 3 da tarde, agora estamos incluindo bomba relógio também, para os trompetistas. Por que 3 da tarde? Porque ele começa com a pá, 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 o tempo todinho, depois pá, 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 pronto. Aí já tocou os primeiros compassos 3 da tarde. Quer dizer, em vez de ir para um método que não tem essa realidade, a gente se aprofunda nisso. Veja que quando chegou aqui, ele não dá, ele não criou mais um compasso, é um frevo que ele chama mesmo para ter o formato dos 16 compassos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que é que pode ser feito com esse exercício? Para os trompetes, esse aqui. Para os sax, isso aqui. Primeira lição, bomba relógio, pronto. Depois a gente vai mostrar que os trombones podem utilizar esse desenho aqui. Só é mudar a clave. Mas ele vai fazer a parte para a letra não. Então é interessante, ele vai usar, eu não sou muito entendido em trombone, mas a posição do Fá, Ré, Fá, que aqui o trompete é um instrumento transpositor, que vocês sabem isso. O trompete toca junto com os tenores, os clarinetes. Por isso que tem caderno de melodia, que a parte é para clarinetes e saxofones, tenor. E a parte de alto é para alto e trombone, só muda a clave e a tonalidade. Posso estar errado, mas aqui o Fá, Ré, Fá, Si é na primeira posição. Se não estiver errado, eu sei que o Fá eu sei que é primeiro, o Si também, fechado. Então, não fazia os frevos, eles faziam para quê? Então, ele é objeto, quer dizer, falta somente os letrados dizer, Nunes, o bastão do frevo de rua, para facilitar e sem você atropelar nem dizer que os outros antigos, como Toscano, Zumba, Nelson Ferreira, Levino, né? Dudu, mestre Dudu de papagaio falador, dirigia as orquestras. Então, Nunes criou
o universo dele, lá no Pátio Santa Cruz, de onde era o símbolo do carnaval, as saídas de rua pela Rua da Imperatriz, onde tem a sede da Federação Carnavalesca. E Nunes, lá eu encontrava Nunes rabiscando esses frevos para o povo na rua. Então, Nunes foi o protetor. E o carnaval de rua, ele não foi mais destruído, porque Nunes permaneceu com essa trincheira de frio. Mas a gente ainda vai falar do bomba relógio. Olha, vocês estão entendendo que eu já venho falando de Nunes há vários momentos dessas oficinas aí, né? E elegendo Nunes como o grande representante do frevo de rua, na rua, a construção. E eu confesso que eu não entendia muito como é que Nunes construía essas músicas. E agora estou esmiuçando e dei até um depoimento como se eu fosse trompetista, que no Bomba Relógio, e dei aquela explicação. Por que eu coloquei primeiro a linha trompete e a segunda sax, quando eu inverso sempre as paletas vêm na frente? É que vem na mente de eu construir agora umas partituras, começando dos trombones, trompetes e palhetas e percussão. Por quê? Elegendo esses frevos de rua nesse formato, porque a construção do desfile na rua é primeiro pelotão é os trombones, o segundo é os trompetes e o terceiro as palhetas, finalizando com a percussão. Isso foi uma ideia que surgiu, mas aí vocês podem até me ajudar se está certo ou não. Para acostumar, aqueles que tocarem na rua já tem essa visão que é diferente a formação, e aí já parte aí vocês procurarem os professores mais esclarecidos. A minha vivência é de rua, não é? Eu construí a minha profissão na rua, tocando troça, bloco, tudo isso aí. Então, o que eu via na rua era essa construção de coisa. Eu não via as paletas na frente e os metais atrás, não. Via os trombones na frente. Já era um formato sonoro. Se você bota as paletas na frente, você está trazendo um modelo das Big Band. Aí é que está a discussão. Muitas vezes, quando eu falo que antes de pegar um método de jazz, que eu admiro, pegue o choro de Pixinguinha, de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, não é? Jacob Mandolim, pegue isso aí, que ali está embutido o frevo também, não é? O sincopado dos machistas, mas não tem nada com a música americana, que eu gosto demais, o formato das orquestras, formato sonoro, é um formato admirável, mas dizer que, como um jornalista falou, que o frevo era primo do jazz, é verdade, não é verdade. Então, primeira parte do Bomba Relógio, que a gente demonstrou, né, que o Maestro Nunes, ele bota aquela acentuação no pá, 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 mas ele não bota, ele botou nas 3 primeiras notas, um pá, 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 pá. Nessa mínima ele não botou uma articulação. Sem querer, meu pensamento é esse. Que Nunes, como ele era muito ligado também à música erudita, Nunes era um cara que não só fazia frevo. Muita gente entende isso, Nunes ficava ali, só faz aquilo mesmo, é frevo fácil e coisa. O conceito de Nunes é isso. Eu quero poder justificar o Nunes, que era, falei também, Nunes tinha uns tipos de frevo, bomba relógio, busquetão, que eu já fiz aqui com vocês, bala doida, porque Nunes era um idealista também, um cara altamente político.
Mas ele aplicava naquela linguagem musical nos frevo dele. E no estilo também. Embora que não era só Nunes que usava o nome de frevo. Falei em bomba relógio, torpedo, metralhadora AINA, tudo. Os frevos eram o quê? Não era aquele confusão de militar nem civil. O frevo nasceu das bandas de música. Começou com militares. Aí quando pergunta, marcha e dobrado. Então, marcha frevo, marcha canção. Depois mudado para frevo. Né? E o dobrado não tem similar no mundo igual ao dobrado brasileiro. É uma outra área que vocês podem se aprofundar, que vai chegar, aí vai dizer, eu sou o início do frevo. A gente vai dar exemplo aqui de frevo de Ivone, os frevos de Toscano Filho, que era músico do 15BC, não é? Miro Oliveira, o centenário de Miro Oliveira, agora em 2019. Aí eu falei que quando eu apresentei, que está na aula anterior, o Sol, Mi, Sol, Dó, o Sol, o Mi e o Sol, estava com a articulação que ele botou. Mas no Dó, que era o ponto de apoio, ele não botou articulação. Será que ele esqueceu? No meu entendimento, ele não esqueceu. Ele não botou porque não havia razão de ser. Porque quando os trompetes seguravam a mínima, né, que eu estou falando também, eu dei até uma demonstração que sou trompetista. Ele construiu um frevo para uma pessoa com um mês tocar, ou com uma semana. Sol, solto, Mi, primeiro e segundo pisto, Sol e o Dó solto. Se você exercitar isso várias vezes, já com um mês está tocando um frevo de rua. 3 frevos de rua está resolvido. Meu primeiro carnaval, eu aprendi 2 frevos e ganhei a grana para eu poder construir a minha vida profissional. Um grande mestre de rua, que às vezes hoje ninguém conhece ele, mestre Dudu, que era quem comandava as orquestras de Coqueirinho, abanadores do Arruda, era papagaio falador, uma série de coisas. Então, gente, aí eu entendi que quando o Nunes não colocou pá, 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 que é o sax que faz, dá uma mínima e depois dá 2 coxinhas. Se ele desse o ataque, pá, 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 então o sax também tinha que ter esse fosando. Mas acontece que tem uma descida melódica das paletas. Essa nota sustenta sem atacar ela. Pá, 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 pari, pá, 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 pari. Então ele já deu. Ele insinuou, não é que não era para colocar aquilo. Ele deu um caminho. Ele diferenciou de João Sebastião Bach, que não botava nem andamento, nem articulação. Deixava que o intérprete colocasse. Então, tem muitas vezes versões de direções das obras de Bach com pequenos andamentos diferenciados. O próprio Leonardo Nenstein dá um exemplo disso, com Paixão de Segundo de São Mateus. Então, Nunes, eu estou falando de frevo, eu estou falando de música erudita. Mas aí eu penso que o que é erudito pode ser popular, o que é popular pode ser erudito. Aí eu dou exemplo, Mozart, né? Paraná, 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 pá, não é? É um baião. E se pegar as gravações de Vivaldi, bota um ritmo de baião que dá. Só pega o disco e veja se não vai estar lá embutido. Então, a música é universal, construção das notas. Então você vê agora, a segunda parte, ele usa somente um compasso. É como se fosse começar um novo frevo. Não é? Ele não começa com 2 compassos para depois ter o seguimento. Esses dois compassos estão aqui, ó. Pirará, papá. Não tem articulação. Aí as paletas aqui, olha a conversa. Paletas, metais, paletas, metais. Aí aqui ele bota o quê? Um floreio. Não é? Um floreio, mas aí foi ele mesmo que colocou. É diferente das versões de Vassourinhas,
começaram a criar de todo tipo, que a divisão de vassourinha, as partituras mais antigas, não tem aquele sustenido, nem aquele semitom, não. É pá, 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 pá. Essa é a melodia original de vassourinha. O tá, aí foi botar depois. Não era pá, 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 pá. Era nota, a cocheia, 2 cocheias, 4 cocheias. E não tinha pá, 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 para, piarará. Não tinha não. Pá, 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 não tinha nada disso. Tem um desenho desse. Mas aqui o Nunes colocou no frevo dele. Veja, aqui ele se encontra, né? Deixou aqui, disse, espera aí, mas vou chegar junto das paletas aqui. Ele não fazia isso por acaso, não. Ele não tinha pressa de fazer. Ele fazia aquilo que ele sentia na hora. Porque hoje você senta no computador e aparece muito. Eu até incorro nesse erro, eu construo frevo com computador. Mas não tem nada com isso. Não é? Vocês podem ver que aqui o próprio pentagrama, às vezes fica meio assim, mas é aquilo. Enquanto eu estou traçando o pentagrama, eu estou pensando o que é que eu vou conversar com vocês, para não chegar aqui com um discurso, com uma teoria, e vocês não terem liberdade para a criação. Você vê, Nunes chegou aqui, ele fez o diabo. Né? 1, 2, aí entregou as paletas, fez 3, né? Alternário aqui, ó. O casamento aqui, deixou a nota suar. Aí eu pego uma música de Nunes, vou botar uns acordes aqui. Menino, como é que vai aparecer isso aqui? Vai ter notas iguais. Aqui tem o quê? Um sol, que corresponde ao ré do sax, não é? E depois tem um si, aqui construiu o acorde, sol, si, ré. Não é? Então ele não fazia o negócio, não botavam nisso porque não queria, não. Queria botar acorde. Voltou aqui, ó. Até que chega aqui, esperando agora nós vamos casar e vamos juntar 1, 2, 3, 4 para terminar o segundo momento dessa partitura. Isso aqui se encontrou, ó. Aqui, ó. Mi, dó, lá, que é si, sol, mi, uma exposição. Vocês identificar os instrumentos e depois fazer uma experiência, que é aquela. Os frevos de Nunes, eles foram feitos para uma grande massa sonora e para somente um instrumento de sopro e um pandeiro. Veja. Aí elimina aquela que a música nisso não tem valor, né? Um sax e um pandeiro, ou um trombone, ou um pandeiro, pronto. Daí começa o frevo, que pode botar 1000 músicas, ele construiu para isso. Não há necessidade de botar, por exemplo, numa tonalidade maior, não é? É quando eu respeito quem pensa assim, que diga que o frevo Cabelo de Fogo é um frevo abafo. Quando o frevo é em menor, e os teóricos dizem que a tonalidade menor é a tonalidade feminina e o maior masculino. Quando a gente falar no frevo de bloco, vai ver que a primeira parte do frevo de bloco é em tom menor e a segunda parte masculina. Dificilmente você vai encontrar o inverso. Primeiro em maior para depois para feminino. Né? Primeiro entra a pureza dos pastoris e depois entra o casal. Fim junto. E Nelson Ferreira, quando a gente chegar em Nelson, vai mostrar o Nelson. Eu comparo o Nelson, eu posso estar errado. Eu não sei se é porque ele me adotou em 1965. Não só eu, mas ele adotou outros como oportunidade que vocês vão ter de ouvir também um depoimento do professor Zé Amaro, um emérito professor de pesquisa sobre o Teatro Santa Isabel e que tem identidade com o maracatu, que é outro parte importante do frevo. Aí vocês vão notar que esse entusiasmo meu por Nelson é porque Nelson pegou uma moçada em 1965 e estava eu no meio, professor Zé Amaro, professor Maestro Edson e outros seguidores. Hoje eu continuo com essa batalha mostrando quem foi Nelson. E vocês vão ver
quando a gente chegar no carro-chefe, um dos frevos dele, que ele faz a primeira parte com 32 compassos. E a gente vai começar da base, pegando uma parte de tuba dele e fazendo um frevo, se embolindo uma nota dele. E depois construir o chamado contraponto. Isso é uma linguagem meio complicada. Eu não entendo muito bem disso, mas eu jogo também, né? Então, gente, veja, a simplicidade quem toca sax alto vai ver que são facilidades. Então, quando o músico que já pensava tocar carnaval, eu disse o ano retrasado, foi ano passado, que tempo passado, ao maestro Litieri, que ele é, na minha opinião, dos maiores conhecedores da base rítmica da música africana e tudo isso aí. E num debate lá, uma conversação, ele disse, a melhor metaleira é a de Pernambuco. Isso lá na Escola de Música de Brasília. Estava junto dele, cada um falava. Aí eu digo, o baiano agora me pegou, né? Porque a turma tem aquele negócio de baiano e coisa, no frevo não é da mesmo. Aí quando eu digo, olha, Thierry, muito obrigado por você dizer isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria. Pernambuco, Bahia e São Paulo. Pernambuco, metralheira, eu vou aceitar isso aí. E vocês a força percussiva. A ponto que você tem na sua orquestra um mestre de percussão que tem mais de 20 e poucos ritmos declarados. Então vamos botar a percussão da Bahia e estamos esperando Proveta, Nailô, da banda Mantiqueira, botar o som de São Paulo, que ninguém consegue tirar aquele som. Aí ele achou graça. Então, a questão do Nelson, dessa importância do Nelson, porque Nelson era pianista, né? Nelson era pianista. E eu pensava que o frevo, que foi escolhido como patrimônio da humanidade, por um conselho, aí eu criei um entusiasmo e disse, poxa, agora o frevo vai explodir. Inverteu. Começaram a destruir o frevo. A partir de privilegiar mais trios elétricos, e chega o carnaval se resume a um sábado de Zé Pereira, e no domingo, um domingo de tristeza. Eu uso até uma frase, ou é errado ou certo, eu digo, nunca quero ser quarta-feira de cinza, quero ser sempre o primeiro dia de carnaval, porque eu aprendi com o carnaval. Eu aprendi com o carnaval. O carnaval é uma festividade que junta as pessoas de vários ambientes, de vários espaços, seja do maior, de um juiz ao mendigo, e de repente o juiz pode estar fantasiado para ninguém conhecer, e o mendigo, a fantasia dele é daquela diária. Então, aí eu coloco o Nelson nessa trincheira, porque eu comecei a conversar, né? Porque para a gente pesquisar, não adianta a gente esmiuçar no livro, é na conversa, não é? Eu vou dizer, eu sou abençoado, tanto eu como o professor Zé Amaro, porque a gente vem de uma infância da origem de quê? Do samba, de gigante do samba, dos caboclinhos, da bomba da Emetério, que não tinha nada daquilo. A gente viveu aquilo ali, do Alto Pascoal, das ruas, e de tocando na rua. Até que surgiu a frevioca, que de repente dá tristeza, hoje a gente não levantou isso aí. Então, aí eu comecei a analisar que eu tinha essa obrigação de não dizer que eu estou certo, mas de pegar esses compositores, quando o alunado vê falar Nelson Ferreira, vai se interessar. Porque existem muitas teses de mestrado muito boas, mas acontece que é só no papel. Na prática, continuam sem tocar Nelson, sem tocar Miro Oliveira, não é? E pegando muitas vezes as partituras e fazendo arranjos, mudando até a questão dos acordes.
É a mesma coisa que eu tenho o pensamento sempre da minha caminhada, é Beethoven, Nelson e os compositores de frevo. Quer dizer, a minha base é essa aí. E a minha universidade foi o Leão Coroado, o Sete Flechas e tudo isso aí. E eu tenho pessoas que também têm esse mesmo pensamento, basta se juntar. Então, Nelson era pianista. Então, pianista, imagine, quando o pianista ia compor um frevo, ele já botava a mão no teclado. Quando ele botava a mão no teclado, ele já botava a mão esquerda cá, que era nos baixos. Aí, procure analisar, porque tem muita partitura de Nelson que se perdeu. As partituras de baixo de Nelson Ferreira, que é uma escola de cura. É nesse sentido que eu vou pegar o carro-chefe e vou dizer que, da mesma maneira que eu estou elegendo o Nunes, o Nelson vai chegar no universo dele. No carro-chefe tem essa aula com a partitura. Aí depois Nelson disse, não, eu tenho os trombones que merecem o meu respeito. Eu tenho os trompetes que merecem o meu respeito. E eu tenho as paletas em coisa. Vou deixar para falar nisso depois, mas ainda vou continuar com bomba do relógio. Para que vocês procurem as partituras de quê? Trombone de carro-chefe, trompete, uma de sax e o tuba. E analise que é um entrelaçado, porque Nelson começa o frevo com os trompetes, só, fazendo a chamada, no segundo compasso entra o trombone, até que as paletas que estão caladas faz os floreios. E para lá abaixo. Então, mas Nelson vai ser um negócio bacana isso aí. Gente, então, o Nunes, a posição, eu não toco trompete, mi, sol, aí dó também. Lá, sol, 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 veja, tirará, tudo próximo. Olha aqui, veja as notas. Olha aqui. No meio você tocava um frevo, não é? Era o carnaval de ouro era assim. Veja, sempre as notas estão repetindo. Sempre, fá, ré, si. Fá, ré, si, sol. Aqui, mesmo que fosse afinado, mas aqui o cara dava um impulso. Oitava, né? Fá, ré, si, sol. Sol não está sendo articulação. Descanso, 3 compassos. Ele usa os mesmos 3 compassos, também de descanso. E não usa 2 compassos na casa de segunda vez. Nem em cima, nem embaixo. Quando termina, aí entra, mas se explodia. Tava os trompetes e os trombones descansando. 1, 2, 3. Aí que estava com toda a força, eu tocava, não trocava a nota, porque a posição era fácil. E me parece, se eu não me engano, depois vocês me consertam, que a posição do trombone era fá, ré, fá, si. Só podia explodir. Então, gente, vamos dar uma parada por aqui, deixar em aberto que vocês comecem a catar. É muito fácil. Esse frevo de bomba relógio, porque depois a gente pode, até no final dessa oficina, construir a fantasia dos frevos de Nunes. Que eu vou dar essa ideia. Eu verifiquei que tem frevo de Nunes, que ele faz 8 compassos, e você pode ir para o outro e pensa que é o mesmo. Por exemplo, eu tenho cabelo de fogo, e tiver um frevo menor, eu vou para um outro menor dele. Ou tiver em mosquetão, então a gente, vamos ficar por aqui.